Que a graça, a paz e a presença do Senhor Jesus estejam com você e sua família. É um prazer poder adentrar ao seu lar, se comunicar com você, onde você estiver, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre o verso 1 do Salmo 100. Conhecido texto, um cântico de ações de graças, utilizado no mundo judaico, provavelmente quando iam ao Templo de Jerusalém. Adentravam ao pátio, ao ambiente sagrado, para louvar a Deus, sacrificar, para os momentos de celebração das festas judaicas. E esse é um salmo que convida para o culto, uma atitude correta de louvor a Deus sobre o culto. Diz assim esse conhecido salmo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Essa palavra celebrar, segundo os estudiosos e conhecedores da língua e cultura hebraica, ela se baseia no ato da coroação. Quando o rei recebia, então, ali o poder, a legitimidade para desempenhar sua função, seu ofício, sua governabilidade. E nesse momento, elevava-se uma só voz do povo, em um cântico ou em um grito, em um som, um alarido, às vezes até acompanhado de instrumento musical, e essa voz altiva enaltecia o rei. Isto é celebrar. É uma expressão efusiva daquele que entende que o rei está no trono, que ele é merecedor, digno de estar no trono. Tem todo o poder, a glória, o domínio. Quando o salmista nos convida a celebrar, e este é um salmo para um ambiente cultico, ele está nos convidando à atitude, à disposição e o sentimento correto do que é o louvor a Deus. Nós vamos cultuar a Deus porque entendemos que Ele está no trono. Ele reina. A palavra de Deus, não somente nesse salmo, mas em diversos trechos das Escrituras Sagradas, mostram um Deus que governa. Um Deus todo-poderoso que tem todo o domínio. Às vezes, em meio a situações contraditórias, difíceis ou com pouca explicação, o ser humano pergunta: será mesmo que Deus está no domínio? Um homem se acha forte e muitas vezes pensa que ele tem o domínio. Mas o salmista está dizendo: vamos cultuar e vamos em uma voz, no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Vamos louvar, exaltar, engrandecer aquele que está no trono. Deus reina. Por isso, celebrar é essa expressão de reconhecimento de quem Deus é. Celebrai. A continuidade diz: celebrai com júbilo, com muita alegria. Uma atitude condizente com quem entende, diante de quem está. O culto é esse ambiente, o espaço com júbilo, com alegria, com expressão, com autenticidade, com entrega, com totalidade, louvarmos aquele que está no trono. É sim o momento de expressarmos aquilo que cremos e compreendemos. O culto é, inclusive, um termômetro da espiritualidade. E ele nos demonstra e evidencia quem Deus é para nós. Se o reconhecemos como Rei, então nós o louvamos com muita alegria. Cultuar a Deus não deve ser uma atitude apenas automática, costumeira, habitual, ou no ambiente em que o homem é o centro ou o fim de todas as coisas. O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Se você observar na sua Bíblia, a maioria delas, principalmente da versão João Ferreira de Almeida, ela traz essa palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. E quando isso acontece, é para demonstrar que o termo original na língua hebraica ali é o nome pactual de Deus, que traduzindo para o nosso idioma seria pelas 4 letras, chamado de tetagrama, as 4 letras sagradas, YHWH. A gente não sabe muito bem como pronuncia esse nome pactual de Deus.
Porque o hebraico, além de não ter vogais, os judeus, por causa do mandamento de não citar o nome de Deus em vão, não citam esse nome de Deus, esse nome pessoal do Senhor. Então a gente não sabe muito bem como pronuncia. Num processo do hebraico para o grego, para o latim, chegando no português, ficou Javé, Yahvé, Jeová, Jeová. Mas nós não sabemos muito bem qual é o som. Alguns judeus ortodoxos seguem uma linha rabínica que, quando vai falar desse nome pactual, apenas inspira e expira. Eles dizem o... falando de um Deus que é a vida, que promove e sustenta a existência. O Deus impronunciável, esse é o grande Deus. E por isso os judeus usam alguns nomes para Deus que falam dos seus atributos, das qualidades inseparáveis do seu ser, como Adonai, falando dele como Senhor, entre outros El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso, e provavelmente essa expressão vem do verbo amamentar, alimentar, dar sustento. O El Roi, El Olam, El Makadesh, enfim, tantos termos para Deus, porque o seu nome é tão santo e digno que é difícil de pronunciar. Sabe quando apareceu esse nome pactual? Quando Deus falou com Moisés e o enviou para libertar o povo e conduzi-lo pela terra até a terra prometida, ou o local onde Deus os estabeleceria como nação e representantes do Senhor. E Moisés, no meio daquele ambiente egípcio, que tinha tantos deuses, ele diz: em nome de qual Deus eu vou? E Deus diz: eu sou o que sou. A ideia original é: eu serei o que sempre fui e continuo sendo. Por isso algumas versões dizem eterno, o Deus que não muda, imutável, perene, contínuo, fiel ao seu caráter, à sua promessa, à sua palavra, verdadeiro, leal. Então o salmista diz: celebrar, isto é, um alto e som, uma voz altissonante, expressiva, falando de Deus como aquele que reina, governa, tem todo o domínio. Então, celebre com júbilo, com alegria, com expressão ao Senhor, o Deus pactual. O Deus que deu a lei no Sinai. O Deus que fez o pacto. O Deus que formou um povo, chamou, libertou, conduziu, protegeu, estabeleceu, formou. Um Deus que se revela através do seu próprio povo. Um Deus presente e ativo na história. Ele diz: celebrai com júbilo ao Deus do pacto, ao Deus do acordo. Então o ambiente do culto é o ambiente pactual, é o encontro do Deus que fez um pacto com o povo que tem um Deus. Por isso ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Só cultuamos porque Deus nos permite, nos convida, nos dá acesso à sua presença. O culto é o ambiente da graça, da generosidade, do favor. E não do mérito. Nós não merecíamos cultuar a Deus. Não podemos fazer nada que esteja à altura da santidade e do poder de Deus. Mas Deus nos convida, nos dá a maravilhosa oportunidade de cultuarmos. E quando cultuamos com consciência e responsabilidade, entendemos esse salmo. E este salmo, se você observar a partir do verso 4, era um salmo que eles cantavam quando ia adentrar ao templo. Então eu já vou para o templo com a atitude correta. Eu vou para cultuar com alegria ao Senhor. Celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Ele termina dizendo que esse Deus é um Deus presente em todos os lugares. O Deus de um povo é o Deus que chamou um povo para ser luz a todos os povos. Ele é o Deus de toda a terra. Todas as nações estão sob o seu domínio, por isso o Salmo começa com o termo de reinado, de reconhecimento da monarquia, do domínio, celebração. Todos os moradores da terra são então convidados nesse ambiente real e glorioso a cultuarem a Deus. Quando você cultuar o Senhor, seja em casa, seja no templo, congregado com os irmãos, lembre-se que a gente deve cultuar a Deus com esse propósito. Eu vou glorificar, expressar o meu louvor a um Deus que está no trono, a um Deus que fez um pacto, um acordo, que deu sua palavra, que tem promessa, a um Deus presente na história, ao Deus de um povo, mas o Deus que convida todos os moradores da terra.
Desta forma, Israel não é um povo exclusivista de Deus. Israel é o povo escolhido de Deus para ser o instrumento de salvação a todos os povos. Deus deseja salvar a todos. Essa figura de um rei no trono, convidando todos os povos a adorá-lo, lembra-nos vários trechos da Bíblia, mas dentre eles quero destacar o livro da Revelação do Apocalipse, que mostra o Cordeiro assentado no trono, aquele que reina e é digno, merecedor, porque o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, ele ressuscitou e vive e reina para sempre. E esse, o Cordeiro, Jesus, o Rei, quem é este, o Rei da Glória? Perguntou o salmista, é o Senhor? É Jesus, o Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? E lá em Apocalipse, sentado no trono, existem animais, anciãos, anjos, seres celestiais e a igreja diante do trono adorando. Mas de todo povo, raça, tribo, língua e nação. Todos os moradores da terra são convocados, chamados para celebrar aquele que está no trono. Cultuar a Deus é a atitude de reconhecimento de quem Ele é. Lembre-se, o trono não está vazio, o Senhor reina para sempre. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. E por isso há uma inclusão, uma inserção na oração do Pai Nosso, dizendo assim, Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. A Ele seja o louvor. O culto é essa antessala desse encontro pessoal. No culto adoramos pela fé. Em espírito e em verdade nos entregamos. Mas um dia adoraremos diante do trono face a face. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu te convido, aonde você estiver, você também celebrar ao Senhor, porque Ele é digno de culto, de louvor e honra. Que Deus nos abençoe e nos leve a um culto que seja um ambiente da intimidade, do relacionamento, da disposição de quem reconhece quem está no trono. Ele vive para sempre. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, seu lar, em o nome do Senhor Jesus. Amém.